estávamos acostumados a essa coisa dos ciclos. Embora eles sejam mais definições históricas, né, definições, sistematizações para situar a produção num tempo e no espaço, mas assim, então, quando você começa a trabalhar com cinema pernambucano, quando eu comecei a me aproximar, primeiramente com o ciclo do Recife, né, pela leitura que a gente fazia do que Spencer publicava, J. Soares, enfim, trabalhos publicados, enfim, a gente vai tomando conhecimento do ciclo do Recife, né, como uma coisa distante, e depois tem aqueles pequenos filmes que foram, que quase nos anos 70, 80, a gente quase nem ouvia falar. Depois chega Fernando Monteiro, acho que os filmes de Fernando Monteiro eu gostaria de citar, porque eu acho que foram vistos, eu lembro que eu vi esses filmes na época, né, que eles foram realizados, e que estavam, digamos, desligados do grande movimento do período, que é o Super 8, do qual eu me aproximei como espectador, mas depois como pesquisador, né, a partir do momento que eu fiz o meu trabalho sobre o cinema Super 8, né, já quando esse ciclo já tinha sido concluído. E começo a trabalhar como crítico, né, no Jornal do Comércio, como crítico de cinema, depois do mestrado em São Paulo, num período de que o cinema tinha morrido, né, entre aspas, né, que era aquele período onde ser crítico de cinema você ficava procurando, né, você tinha os filmes que chegavam, os filmes estrangeiros, claro, que estavam sempre em cartaz, mas você queria falar de cinema, eu queria falar de cinema brasileiro e não encontrava, né, ficava entrevistava Jean-Claude Bernardet falando sobre a crítica, sei lá, ficava rezando para que aparecesse alguém com algum curta, alguma coisa. E de cinema pernambucano, quando surge, quando vem esse período, começa a retomada, que já no final, que eu estou no Jornal do Comércio, vem o Baile Perfumado. Então eu acompanho, digamos assim, a gênese do Baile Perfumado via jornal, via Caderno C do Jornal do Comércio, que era então as notícias. Ah, fez o roteiro, o filme foi premiado, vai ter não sei quem vem para o elenco, enfim. Então todo esse período eu ainda estava no Caderno C, então acompanhei, digamos assim, essa gestação do filme e a filmagem, sim, inclusive participando como figurante, né, do filme. Mas aí logo depois eu saio para fazer o doutorado, então me desligo e passo a partir de então ser, digamos, um espectador desse período. Porque foi um processo foi um processo longo, não é? E no momento em que havia essa, porque você já tinha tido o Van Retrô, né? Tinha os curtas, tinha o Crime da Imagem de Lire, você tinha o Henrique eh, de, de Cláudio Assis, né? Você já tinha alguns, já havia um agrupamento, né? E aí surge também, eu acho que essa é uma coisa interessante que a Amanda Mansur fala, né, sobre, trabalha em si, né, o trabalho dela sobre isso, sobre a brodagem, né, sobre essa convivência, né, dos realizadores pernambucanos, né, compartilhando, inclusive, funções diferenciadas, né, sai de um filme, você é continuista, no outro é roteirista, enfim, mas eu acho que isso é outra coisa, é outro elemento também que realmente é bem marcante dentro da... Eu acho que aponta também para um modelo de como trabalhar com cinema, né, diante de condições adversas, onde você não, nada estava bom. Hoje está bem melhor estruturado, né, mas naquela época, assim, tudo era uma descoberta, tudo era uma aventura, enfim, tinha desde acertos, mas tinha muitos erros também, muita porra louquice, né. Muita gente que não sabe, né? Mas Pernambuco sempre teve uma, né, uma tradição audiovisual, né? Que remonta ao início do século passado, com o ciclo do Recife, quando se começou a se fazer, pensar em cinema como indústria ou cinema autoral, mas naquela época muito... Aqui se teve o ciclo do Recife, né, onde se produziram 13 longas-metragens, pensando numa estrutura do cinema mais americano, comercial, etc e tal. E levou a facada do cinema falado, né? Enfim, foi encerrado. Logo depois a gente teve filmes de espaços, mas a gente retomou uma produção bacana na década de 70, né? Com os super-oitistas. Também tinham vários movimentos no Brasil, e de Pernambuco ou de Recife era um ciclo muito forte. E sobretudo, esse ciclo, e alguns cineastas como a Mistepo, como Geneton,
como João Mar, como Paulo Cunha, influenciou muito, pelo menos a minha primeira geração, é uma influência direta a esse novo ciclo, que eu espero que tá durando e que continue sempre, que não vire um ciclo, mas que seja uma coisa perene. Influenciou muito essa moçada.